Se toca você, toca aqui. As últimas do esporte. Jogo rápido. O que rola nos clubes. Jogo rápido. Informação precisa com quem toca de primeira. Jogo rápido na Rádio Globo. Olá, muito bom dia pra você sintonizado aqui na Rádio Globo. Acabou a moleza, hein? Voltei aqui ao Jogo Rápido depois de merecidas férias. Olha, eu dizendo que eu mesmo mereço as férias depois do carnaval, de muito trabalho e muito prazer também. Falando em prazer, PVC, que prazer falar contigo novamente, meu irmão, tudo bem? Você merece, Alex Escobar, não tem dúvida disso. Muito obrigado, que amigo, cara. Temos muitos assuntos para discutir hoje. Afinal de contas, é segunda-feira, os estaduais vão se afunilando e a gente vai conversar sobre isso. Participação da galera, aproveito para convidar você, pode ser pelo Zap, mandando seu áudio no 2199-764-2382, 2199-764-2382. Pode ser pelo Twitter também, molezinha, usando a hashtag FuteGloboRádio, ou ainda no aplicativo e no site da Rádio Globo, mandando mensagem pro Fale com o Apresentador. São muitas formas de participar, escolha a sua e manda aí sua mensagem pra gente, beleza? Vamos ao cardápio do dia. Jogo rápido. Cardápio do dia. Gente, olha só, hein? Notícia dessa manhã. Em entrevista coletiva, agora há pouco, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou que o Maracanã vai voltar a ser administrado pelo Estado. A repórter Raíssa Cerdeira acompanhou a coletiva do governador do Rio de Janeiro. O que está pegando? O que o Witzel alegou para romper esse contrato, Raíssa? Que informações você tem pra gente? Dos nossos ouvintes, pois é, o governador do Rio, o Wilson Witzel, ele rescindiu o contrato de concessão do estádio do Maracanã. Essa decisão, como você bem disse, foi anunciada agora há pouco durante uma coletiva de imprensa aqui no Palácio Guanabara. O governador anunciou uma intervenção de 30 dias a partir da publicação da decisão no Diário Oficial, o que deve acontecer amanhã. Então, o estádio é administrado pelo Estado, pela Secretaria de Esportes, e a concessionária Maracanã vai ter até o dia 19 de abril para deixar a administração. Nesses 30 dias, um novo edital de licitação vai ser feito para uma parceria público-privada. No entanto, ainda não foi estipulada uma data para esse edital sair. Vamos ouvir aí o que disse o governador. Estamos retomando o Maracanã e isso sem qualquer prejuízo para a realização das partidas de futebol, só qualquer prejuízo aos clubes, e nós vamos, nos próximos 30 dias, ter uma intervenção no Maracanã, através da Secretaria de Esportes, da SUDERJ, com o secretário de Esportes à frente, para, nesses 30 dias, fazer a retomada definitiva. Nesses 30 dias, nós estaremos modulando uma permissão de uso até que façamos, então, uma nova concessão através de parceria público-privada. Pois é, então o governador ele disse aí que as concessionárias do Maracanã a concessionária Maracanã não pagava as parcelas de outorga desde maio de 2017, o que gerou aí uma dívida de 38 milhões de reais. Por isso, então, a decisão de romper com o contrato de concessão. Ele também aplicou uma penalidade à concessionária e às controladoras, da Odebrecht Entretenimento e Odebrecht S.A. Eles não vão poder estipular em nenhum contrato com o governo pelo período de 2 anos. As partidas de futebol previstas para acontecer no Maracanã estão mantidas, assim como a Copa América. O governador vai fazer um contrato de permissão de uso para possibilitar que os contratos já firmados com os clubes e fornecedores possam ser mantidos durante esse período aí de intervenção e também até o novo edital sair. Escobar. Muito obrigado, Raíssa Cerdeira. Completa aí a informação sobre essa coletiva de agora há pouco do governador Wilson Witzel, então, desfazendo, esse contrato da concessionária que administra o Maracanã já há algum tempo. A minha preocupação, PVC, é com relação à organização dos próximos jogos, essa coisa dos fornecedores, como a Raíssa lembrou bem. Próximos jogos podem ser um pouquinho confusos no Maracanã. Eu espero que o governador, antes de de tomar essa atitude, já tenha se planejado para que os clubes realmente não tenham qualquer prejuízo nos próximos jogos que vão fazer no Maracanã, né, PVC? Eu acabei de receber o áudio inteiro da coletiva do governador, vou ouvir cuidadosamente, porque algumas informações que já começam a chegar, a pergunta é se o governo do estado tem noção exata do tamanho do buraco. Porque a primeira coisa que tem que se pensar
hoje, e acho que passou da hora de se pensar nisso, nesses 6 anos, desde que o Maracanã foi reinaugurado naquele Brasil-Inglaterra de 2013, é pensar no Maracanã. Eu costumo dizer que o Maracanã, quando foi reformado, já não era mais o maior estádio do mundo, já não era na década passada, mas ele passou a ser o melhor estádio do mundo, ou pelo menos ele deveria ser cuidado dessa maneira, no sentido de, por que o melhor? Porque é o estádio na cidade mais bonita, no povo mais alegre, no país do futebol. Essa campanha devia ter sido encampada há muito tempo por quem deveria cuidar do Maracanã. Quando o governador fala que não dá para ter um contrato com uma empresa que foi condenada em primeira instância, então todo mundo está de acordo. Só que isso faz muito tempo. E aí o outro ponto é preciso, em princípio, eu sou pelo poder público não se meter na questão do estádio, porque o poder público tem que pagar saúde, educação, transporte e segurança. Mas o bem é público e ele tem que ser cuidado de uma maneira que sobreviva e que vire um processo de o povo ter acesso, ser um lugar porque ele foi concebido. Para o Maracanã estar sempre lotado e não as moscas, como muitas vezes fica, por responsabilidade da concessionária, por responsabilidade dos clubes também. Então, está na hora de pensar no Maracanã. Eu não acredito muito no governo do estado conseguindo fazer uma interferência para administrar o Maracanã como no tempo da Suderge. Então vai ter que ter uma nova parceria público-privada que seja feita com absoluta transparência. Eu acabo de receber aqui, através do nosso grupo de Zap aqui do Globo Esporte, que o Fluminense Futebol Clube avalia como positiva a decisão do governo do estado do Rio, espera que a partir de agora os clubes passem a ter participação mais ativa na concessão e administração do estádio. Portanto, o Fluminense se posiciona achando que foi positiva essa atitude do governo do estado e concordo com tudo que você falou, sem tirar nenhuma vírgula, meu querido PVC. Falando agora de bola rolando, ontem no Maracanã, inclusive, né? O clássico vovô, Botafogo e Fluminense empataram por 1-1. O Fluminense, na minha opinião, melhor no primeiro tempo, muito melhor, quando o Ganso jogou muito. O Everaldo, para mim, foi o melhor em campo, destruiu a defesa do Botafogo ali em algumas jogadas, inclusive a jogada do gol. Passou com uma facilidade ali pelo zagueiro do Botafogo. E depois, no segundo tempo, o Botafogo fez um gol logo no início. O Diego Souza estava muito preso na marcação ali dos zagueiros no primeiro tempo, saiu um pouquinho mais para jogar no segundo, foi importante e o Botafogo conseguiu segurar ali o empate. No segundo tempo o jogo ficou equilibrado, mas pelo primeiro tempo que fez de superioridade em cima do Botafogo, PVC, o Fluminense poderia até, se a gente fosse pensar em um time que merecesse mais a vitória, no meu ponto de vista o Fluminense mereceu mais, hein? Eu também acho. A boa atuação do Everaldo, eu gostei muito também do primeiro tempo do Ganso. O Ganso desarmou 3 vezes, o Ganso cobrou falta rente à trave, o Ganso fez o gol, participou bem do jogo. Fernando Diniz puxou o Everaldo em alguns momentos do primeiro tempo pro lado direito, como na jogada do gol. O Everaldo cria a primeira grande chance de gol do Fluminense pela esquerda, em cima do Marcinho, ganhou todos os duelos contra o Marcinho, mas pela direita também, como foi na bola do gol que ele ganha do Marcelo, prefiro Marcelo Conceição a Marcelo Benevenuto, e faz o passe do Ganso marcar. No segundo tempo o Diego Souza fez a grande jogada pro gol do Alex Santana, mas o Botafogo não conseguiu ser agressivo, o que é muito ruim. O Botafogo precisava muito da vitória, então precisava muito agredir. Acho que o Botafogo jogou mal ontem, sinceramente, pouquíssimas chances. Você falou, o chute do Marcinho de fora da área e o gol, e mais nada. Inclusive o Alex Santana, que é bom jogador, vem sendo muito importante. Ontem não fosse o gol, que foi belíssimo por sinal, jogou muito mal, errou muitos passes, não estava bem no jogo. Esse resultado mantém o Fluminense na liderança da chave, complica o Botafogo, porque o Botafogo só chega às semifinais pela pontuação ruim que tem, pela Taça Rio, e ele ainda não está numa posição que o leve às semifinais da Taça Rio. Ficou complicado pro Botafogo. Eu vou tomar um cafezinho. Cafezinho com Escobar. E o cafezinho vai pra Ganso e Diego Souza mesmo, PVC, porque só o nome desses caras agrega muito, né? Ao campeonato carioca, tão combalido, né? Tão desvalorizado, os estaduais, né? Ontem eu vi um Grenal, por exemplo, com 2 times reservas, tá todo mundo botando time reserva para jogar nos estaduais e tal, e você vê um Diego Souza de um lado estreando contra o Ganso do outro pelo Fluminense e tal, isso dá um grande valor ao jogo e eles corresponderam. Diego Souza ainda desentrosado, procurando seu espaço no time, mas é um jogador importantíssimo, deu passe para gol, e o Ganso
fazendo, como você disse, um primeiro tempo belíssimo, camisa 10 ali, um cara que dá toda uma grife ali ao jogo, importante pra caramba. Meu cafezinho com esses dois. É muito importante ter jogadores de nome nos grandes clubes, né, PVC? Tem que ter ídolo no grande clube, pô. Eu acho que é muito importante conseguir ter times que chamem a atenção da torcida, da população, que façam as pessoas falarem de futebol. Agora, já eu vou dar um contraponto disso aí na nossa prancheta. Pô, beleza, show. Então fica, daqui a pouquinho tem um contraponto aí na prancheta do PVC. Antes a gente vai ouvir o que o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, falou sobre a adaptação do Ganso ao time. Ele tá adaptado, ele tá desde o momento que ele chegou, que é mais importante. Ele foi bem acolhido e ele também retribuiu de uma maneira muito generosa esse acolhimento, que acho que é o mais importante. E naturalmente ele vai melhorando partida a partida, reconhecendo melhor os espaços que ele pode utilizar no campo, conhecendo melhor também seus companheiros, a forma tática de jogar. Então a tendência do Ganso é de evolução, como do próprio time também. Beleza, e o Zé Ricardo? Zé Ricardo, você pode dar indícios para nós aí? Como é que você pretende usar o Diego Souza no esquema tático atual do Botafogo, hein? Eu acho que o Diego pode jogar nas duas posições, um pouco mais recuado, como ele fez, por exemplo, no Sport Recife, jogando a maioria das vezes ao lado do André, e na condição de 9, né? De homem que faz a referência, de homem que dá tempo da nossa equipe sair um pouquinho mais, né? Como a gente tem os meias que não são tão velozes na aproximação como o Cícero e como o Alex, a presença dele é importante para que a gente consiga segurar um pouco a bola e aproximar a nossa equipe. Verdade, bem importante mesmo. Se a Taça Rio terminasse hoje, gente, Cabofriense, Bangu e Volta Redonda estariam aí nas semifinais da Taça Rio, junto com o Fluminense. O Fluminense entraria como favorito aí, pegando 3 times menores. O Bangu, inclusive, carimbou já a participação na Série D do ano que vem. Tomara que o Bangu monte um time competitivo. Já pensou que legal o Bangu voltando pelo menos à Série B do Campeonato Brasileiro? Ia ser muito legal. Faz um combo pra gente aí, PVC, porque Flamengo e Volta Redonda empataram 0-0. O Flamengo teve um gol muito mal anulado, inclusive motivou afastamento de árbitro e auxiliar pela anulação desse gol. E ontem o Vasco perdeu a invencibilidade do ano, perdeu por 2-0 para Cabofriense. Cabofriense de Valdir Bigode. Vasco e Flamengo escalaram times reservas e acabaram se dando mal. O Alberto Valentim, já a gente fala de Alberto Valentim. Enfim, Vasco e Flamengo pouparam e se deram mal, PVC. Tudo bem, tem competições importantes e precisam administrar o cansaço do elenco, mas aí acaba pagando preço de vez em quando, né? O curioso é que na década passada, o sucesso dos times pequenos acontecia na Taça Guanabara, e a justificativa para isso era que os pequenos se preparavam desde novembro, os grandes tinham pré-temporada muito curta e chegavam fisicamente inferiores. Dessa vez não aconteceu nada disso na Taça Guanabara, apesar do fracasso do Botafogo, né? O Resende chegou, mas acontece na Taça Rio. E aí pode ser pela superposição de competições, mas o Vasco não tem outra competição no meio de semana. O Vasco era para ter jogado com o time titular ontem. Acho que pro Vasco faz pouca diferença, porque o regulamento tem esse pecado mortal. O Vasco, se ele ganha o segundo turno, ele vai para a final com vantagem, mas ele já segura um lugar na final. Mas que vantagem Maria leva de verdade? Não tem. Então aí o Alberto vai e coloca o time em reserva e perde, o que representa um impacto grande para ele, Alberto Valentim. Mas pro Vasco, o Vasco está nas finais do campeonato do mesmo jeito. E é o que acontece com o Flamengo. Digamos que o Flamengo perca do Madureira e perca o Fla-Flu. O Flamengo não vai para Taça Rio para decisão. Verdade. E aí? Aí ele vai jogar a final do campeonato depois. Então tem um pecado do campeonato também. Agora, acho que o Flamengo acertou de descansar os jogadores que tinham corrido tanto contra a LDU, e o Vasco errou de escalar o time reserva num jogo que era para ser uma festa em Cariacica, já que o jogo foi para Cariacica, então era para levar o time titular, para a torcida que nunca vê o Vasco assistir o Vasco. É verdade, o Alberto Valentim vem sofrendo desde a vitória apertada contra o Avaí, torcida chamando de burro e tal. Acho que ele faz um bom trabalho, o torcedor tá perdendo já um pouco a paciência com ele. Tem a nota do Flamengo aqui sobre o rompimento do governo do estado
com a concessionária que administra ou administrava, né, o Maracanã. Nota do Flamengo. Clube de Regatas do Flamengo parabeniza a decisão do excelentíssimo governador do estado do Rio, senhor Wilson Witzel, em cancelar a atual concessão do Maracanã. Esperamos que a nova licitação corrija um dos grandes problemas do edital passado, contemplando agora a possibilidade dos clubes do Rio de Janeiro participarem da administração daquele que é um verdadeiro templo do futebol mundial. Já demos então aqui no nosso Jogo Rápido a posição do Fluminense e também do Flamengo. Rompimento do governo do estado do Rio de Janeiro com a concessionária que administra o Maracanã. Notícia desta manhã que nós trouxemos aqui no Jogo Rápido. Agora, ontem pelo Campeonato Gaúcho, falando de bola de novo, a arena do Grêmio ficou lotada. O Grêmio venceu o Internacional por 1-0. O gol do Grenal foi marcado pelo Leonardo, aliás, uma tabelinha bonita pra caramba. Quase 45 mil pessoas na arena do Grêmio. Aí no Maracanã, cerca de 19 mil pessoas foram ver o clássico que a gente comentou há pouco, de Ganso contra Diego Souza e tal, e Grenal com times reservas. O que há diferente entre os dois jogos, além do público presente, é o que está na prancheta do PVC? Prancheta do PVC, a análise precisa de Paulo Vinícius Coelho. Essa aí eu quero ouvir, PVC. É verdade que o Grêmio só anunciou que ia com as reservas em cima do laço. Então muito gremista foi para a arena para ver o Grêmio massacrar o Internacional, que já tinha dito que ia jogar sob protesto com as reservas desde sexta-feira, o coletivo do Marcelo Medeiros. Agora, é inacreditável que você pense que o Fluminense contratou o Ganso pensando em levar mais gente ao Maracanã e que o Botafogo tem o Diego Souza na estreia e tem 17 mil pagantes contra 41 mil pagantes na arena. Aí eu vou me pegar numa coisa que eu penso há muito tempo, que a gente está errando, inclusive nós, quando a gente diz assim, o torcedor tem que prestigiar seu clube. O torcedor não tem que fazer nada, quem tem que vender ingresso é o cara que está vendendo. Se eu vou vender ar-condicionado no Rio de Janeiro e eu não consigo vender, a culpa é minha que não consigo vender ou a culpa é do cara que não quer comprar? A culpa é de quem não consegue vender. Então, alguém tem que aprender a vender ingresso. E eu acho há muito tempo que o que está dando certo para vender ingresso, para lotar estádio, é plano de fidelização. Mas acho que cada clube tem que descobrir a sua fórmula. O que não pode é ter Ganso versus Diego Souza com 17 mil pagantes e o Grenal dos reservas levar 41 mil. Tem alguma coisa errada no Maracanã. É verdade. E aí, se fosse numa quarta-noite, iam dizer, mas também esse horário, quarta-feira, tal, pô, foi domingo, 7 da noite, dava pra almoçar com a sua senhora, não ter briga em casa, e depois, né, com a família e tudo, e depois ir lá no Maracanã, ainda chegar num horário legal e tudo mais, e 19 mil pessoas só. Realmente é pra refletir, né? Falando do Campeonato Paulista, que tá afunilando agora, vai pra última rodada dessa fase de classificação, o Corinthians ganhou do Oeste 1-0 em Itaquera, criou bastante chances até, né? Geralmente o Corinthians cria pouco, né, PVC? E ganha de 1-0 e tal, mas ontem criou muito. O Oeste teve uma grande chance numa bola rebatida do Cássio, não aproveitou, mas o Corinthians criou muito ontem, com o Wagner Love jogando bem, hein, PVC, ali pelo lado esquerdo, hein? Jogando bem, o Corinthians se fortaleceu muito, apesar de você olhar na tabela geral, e o Corinthians é o 6º colocado no geral, ele está classificado matematicamente, hoje é o primeiro colocado da sua chave à frente da Ferroviária. Se ganhar do Ituano, vai ser o primeiro colocado e vai fazer a decisão contra a Ferroviária em casa, mas é o 6º no geral. Mas por quê? Porque começou mal, né? Porque perdeu pontos em 5 jogos contra pequenos. Mas nesse momento, o Júnior Urso estabilizou o meio campo, o Pedrinho joga de um lado, do outro lado joga o Cleison, ou quando não joga o Cleison, joga o Wagner Love, como foi ontem. O Wagner Love jogou boa partida, o Corinthians chutou 23 vezes, finalizou 23 vezes, finalizou, controlou o jogo, mandou no jogo. Tava jogando contra a seleção do Holanda 74? Não, tava jogando contra o Oeste. Mas o Oeste ainda tem chance de classificação, é um caso raro. A única vaga que está em aberto ou vai ser do Oeste ou vai ser do São Paulo, provavelmente do São Paulo. Então o Corinthians está mais forte, o Corinthians vai chegar mais inteiro para disputar o tricampeonato paulista. Pois é, não, e o Corinthians andou se enrolando contra times do porte do Oeste, dessa vez ganhou de 1-0 apertado, mas criou muitas oportunidades, fez um bom jogo, o jogo foi animadinho, foi legal. Agora quem não tá animado é o São Paulo, rapaz, pelo amor de Deus, perdeu o clássico 1-0, um golaço, clássico contra o Palmeiras no sábado, um golaço do Carlos Eduardo, esse aí a gente tem que conferir com a narração do Oscar Ulisses.
Scarpa procura o time, tudo marcado na esquerda para Vitor Luiz. Na meia vem para ataque, abriu pela ponta para Carlos Eduardo. Fintou, Mate Antônio, comando Dudu, Carlos Eduardo pro gol! Palmeiras! Carlos Eduardo, golaço! Que pancada do menino, a tabela da esquerda. É, golaço mesmo do Carlos Eduardo. O Palmeiras jogou melhor e o Hernanes machucou ainda para complicar o pagode, PVC. O São Paulo vive uma fase realmente difícil e o Palmeiras ganha um clássico. Fica naquela tranquilidade. Ganhar clássico é sempre bom para dar continuidade ao trabalho, né, PVC? É a 5ª vitória consecutiva do Palmeiras sobre o São Paulo. 5º jogo seguido. Os placares de 4-2, 2-0, 3-1, 2-0 e agora 1-0. Nesses 5 jogos seguidos, o Palmeiras fez 12 gols e sofreu 3. A última vez que tinha uma sequência assim, de um dos lados do Choque Rei, tinha sido em 1997, quando o Palmeiras completou 6 vitórias seguidas sobre o São Paulo. É a maior crise do São Paulo nesse século, ou seja, do ano 2001 para cá, não tem precedente do São Paulo numa situação tão terrível. O São Paulo que ainda disputa a vaga contra o Oeste, para isso tem que ganhar do São Caetano. Se vencer o São Caetano, classifica. Só que o São Caetano precisa ganhar do São Paulo para escapar do rebaixamento. O São Caetano tem que ganhar do São Paulo e torcer pro Botafogo não ganhar do Santos, em Ribeirão Preto. Então não vai ser vida fácil não, pode ser que o Nenê volte, mas o Hernanes dificilmente vai jogar na quarta. E esse faz uma falta danada. Em Minas Gerais, 43 mil pessoas, hein? Pra ver Atlético e América, clássico mineiro. O Atlético venceu por 3-2. O América engrossou o jogo pra caramba, mesmo com 1 a menos e tal. E o Cruzeiro meteu 3-0 no Tupi. Rebaixou o Tupi, rapaz. O Tupi do Romarinho, do filho do Romário. Foi pra 2ª divisão de Minas Gerais. E o Cruzeiro é o único time da Série A do brasileiro que tá invicto na temporada. O Cruzeiro tirando essa onda. O Atlético Mineiro vencendo um clássico importante depois de uma certa instabilidade com derrota na Libertadores, PVC. O Atlético tem a melhor campanha do Campeonato Mineiro, tem o melhor ataque, a defesa menos vazada. A defesa menos vazada eu não atualizei, porque o Cruzeiro não tomou gol no sábado, né? Mas o Atlético tem o melhor ataque e a melhor campanha. Só que tem toda a turbulência em função de ter sofrido 2 derrotas na Libertadores. O Cruzeiro rebaixou o Tupi, como você falou. A última vez que o Tupi jogou a 2ª divisão em Minas foi em 2006. Eram 13 campeonatos consecutivos na primeira elite de Minas Gerais. E o Cruzeiro passa a ser o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que não perdeu nenhuma vez ainda em 2019. O Grêmio perdeu na Libertadores, um jogo só. O Vasco perdeu ontem, um jogo só. E o Cruzeiro ainda não foi derrotado, está invicto no ano de 2019. 2 clássicos ontem no Nordeste também, Campeonato Pernambucano, Náutico e Santa Cruz 0-0 no Estádio dos Aflitos. Muito legal o Náutico voltar a jogar nos Aflitos, mas assim, reformadinho, bonitinho, com gramado legal. Muito maneiro. O jogo não foi bom não, mas acabaram ficando no 0-0. E pela Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza, jogo lá e cá o tempo todo, terminou 1-1, mas um jogo movimentado entre Ceará e Fortaleza. Ninguém pode tirar onda nesse fim de semana nos clássicos lá pelo Nordeste, hein, PVC? Não, o Ceará e Fortaleza empataram pela 2ª vez consecutiva, mas o importante para eles é que os dois estão classificados. É bom disputar as finais da Copa do Nordeste. Na semana passada o 0-0 foi pelo Campeonato Cearense, ontem 1-1 pela Copa do Nordeste. O Santa Cruz vai muito bem também na Copa do Nordeste, mas o resultado de ontem foi pelo Campeonato Pernambucano, que o Santa não tem como prioridade, mas claro que quer vencer também. Os aflitos são bonitinhos mesmo. Esse plano de como é que chama? Licenciamento que a CBF lançou 3 anos atrás, um dos aspectos é melhorar a questão dos gramados. Alguns gramados que eram muito ruins historicamente estão melhores hoje. Barradão, o Vitória tá péssimo, mas o gramado tá legal. E os aflitos também. É muito maneiro, tem uma identidade ali no Estádio dos Aflitos, né? E não é aquela esculhambação, o gramado era sempre um horror, o estádio mal cuidado, dessa vez não. Bonitinho, tá maneiro pra caramba, parabéns ao pessoal do Náutico cuidando bem do clube, né? E falando agora de seleção brasileira, o Brasil joga no sábado contra a seleção do Panamá, depois dia 26 contra a República Tcheca. Esse jogo contra o Panamá em Portugal, seleção brasileira se apresentando
E uma informação dessa manhã, o Daniel Alves deve ser cortado, foi cortado, né? Com uma lesão no joelho esquerdo no clássico entre o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha. Ainda não foi anunciado quem foi convocado pro lugar dele não, e talvez nem seja convocado um lateral, né, PVC, porque tem o Danilo convocado, mas tem o Fabinho também que pode jogar por ali. Seria mas uma foi opção. Agora. Oi? Mas foi agorinha saiu o Fagner o Fagner foi chamado. O Fagner foi chamado então. Segunda convocação pós-Copa do Fagner, de lá da Copa pra cá, o Tite convocou 42 jogadores, dos quais 19 não tinham sido convocados no primeiro ciclo, da renovação eu tinha feito a conta, 42%. Eu acho legal a convocação do Fagner, ele fez uma Copa normal, dentro das possibilidades dele, fez o que se esperava dele, na minha opinião, e o Brasil vai para 2 amistosos aí contra Panamá, carne assada, né? Amistoso pra gente ganhar e ganhar moral. Depois a República Tcheca, que deve ser um pouquinho mais complicada. É a preparação da seleção brasileira para a Copa América. O Brasil precisa, né? Ir ganhando confiança, reconquistando a confiança do torcedor até o início da Copa América. Você não viu, veja, viu? O Messi fez um golaço ontem na vitória do Barcelona sobre o Betis por 4-1. Um gol improvável, o último gol do Barcelona, o último gol dele, aplaudido até pela torcida do Betis. Se você não viu, veja. PVC, que prazer retomar aqui esta parceria contigo no Jogo Rápido. Amanhã a gente está de volta, meu irmão. Valeu, Escobar. O prazer é sempre meu. Tomara que seja também de quem está ouvindo a gente. Um abração. Tomara, meu irmão, tomara. Se não for, a gente tenta melhorar, hein, rapaziada, para vocês continuarem com a gente aqui. Obrigadão, PVC. Um grande abraço para você. Valeu. A seguir tem #Globo com a Juliana Calzin e em seguida o Papo de Almoço hoje com o grande dançarino, cantor, um artista completo.